Hora de falar sobre o Corinthians, tem zagueiro de volta à pauta alvinegra. Patrick, 26 anos de idade, formado na Luz e desde a temporada passada no Novo Horizontino, já havia sido especulado em janeiro. Ele foi sugerido para o Corinthians, o Timão se interessou, mas não chegou a efetuar a proposta. Posso garantir que houve uma nova sugestão. E agora, com a aprovação de Dorival Júnior, existe a chance de um negócio acontecer. Dorival acompanhou um pouco mais de perto o Patrick em jogo recente da Copa do Brasil, vitória do Corinthians diante do Novo Horizontino por 1-0. Atleta jovem, lateral, zagueiro canhoto, que pode atuar eventualmente também como lateral esquerdo. Uma das necessidades do Corinthians hoje é de um zagueiro canhoto, até por isso as tratativas devem avançar nos próximos dias. Importante contar, porém, que toda a confusão política que envolve Augusto Melo, Osmar Stabile e companhia tem atrapalhado a negociação. Novo Horizontino topa fazer um negócio, nem vai criar grandes dificuldades em relação à questão financeira, tornando-se um parceiro numa eventual venda, mas o Novo Horizontino não tem conseguido se conversar com o presidente Osmar Stabile em meio ao caos político. Só para arrematar em relação ao Patrick, 24 jogos e 1 gol na atual temporada, havia sido comprado da Portuguesa por R$700 mil. Para fechar o noticiário alvinegro, Pavon, atacante do Grêmio, foi oferecido ao Timão numa eventual troca pelo Alex Santana. O Corinthians não se interessou. Já Gustavo Henrique voltou a treinar com o elenco nessa quarta-feira. O zagueiro está recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal. A saideira. O Corinthians está estudando o fim da categoria sub-18, que havia sido criada pelo Augusto para ganhar e garantir visibilidade a uma turma de jogadores que não seriam aproveitados no sub-17 nem no sub-20. Acontece que esse sub-18 só disputou um torneio, a Copa Jovem Pan, e diante desse cenário não há por que continuar com o sub-18. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, com informação sobre antecipação de cotas e saída gratuita de jogador. Começando com essa primeira parte das cotas. Nessa semana, jornalistas que cobrem o Corinthians chegaram a afirmar que o Timão adiantou as cotas do Paulistão de 2026 para ter dinheiro para uma série de pagamentos. Você sabe que desde segunda-feira da semana passada, o Augusto Melo foi afastado e o Osmar Stabile assumiu no seu lugar com uma série de contas a pagar e quase nenhum dinheiro em caixa. Então surgiu a notícia de que o Corinthians procurou a Federação Paulista e pediu a antecipação da cota de 44 milhões do Campeonato Paulista do ano que vem. O Osmar Stabile informou que não houve antecipação de receitas, ou seja, ele desmentiu essa informação. Mas é importante contar que o Corinthians conseguiu um empréstimo oferecendo garantias como recebíveis do Paulistão do ano que vem. Então, de fato, não houve uma antecipação da cota do Paulistão, mas o Corinthians deu como garantia essa cota que vem da Federação Paulista para o campeonato do ano que vem, em caso de não pagamento desse empréstimo bancário. Importante contar que por não ter pego um empréstimo no banco, sem esse recebível, o Corinthians conseguiu um juros menor, em vez de 3%, juros de 1,5%. Informação exclusiva, quero contar que o Corinthians também procurou os representantes da Esportes da Sorte, seu patrocinador master, para requerer parte de um adiantamento a que terá direito o Corinthians pelo próximo ano de contrato. São mais ou menos 100 milhões de reais por ano que a Esportes da Sorte paga ao Corinthians e o Timão está tentando antecipar uma quantia desse dinheiro para ter um pouquinho mais de fluxo de caixa. Só para completar, e aqui vem outra informação exclusiva, o Timão tinha tudo acertado para a renovação de contrato do zagueiro William, que chegou em 2021 ao Parque São Jorge para o Sub-15, foi titular no Sub-15, foi titular no Sub-17 e virou titular no Sub-20. Na temporada atual foram 24 jogos e 2 gols. Pois bem, tudo certo para a renovação de contrato, bastava que alguém da nova diretoria fosse até o CT ontem para assinar essa renovação de contrato. Mas, por conta de uma série de problemas ligados à invasão lá no Parque São Jorge, ninguém da diretoria de futebol foi até o CT. O William ficou esperando, sem a assinatura da renovação, ele foi embora e se despediu do clube pelas redes sociais, postando o seguinte, abre aspas, foram 4 anos de muito aprendizado e gratidão ao Corinthians e a todos os funcionários. Até logo, ciclos se encerram, novos se iniciam, dando a entender que está de saída do Timão enorme perda de um jogador que já vinha, inclusive, treinando em alguns momentos com o elenco principal e poderia ser solução para o Timão muito em breve. Bora ver se ainda há tempo para reconsiderar e garantir essa renovação ou se de fato o Corinthians perdeu o jogador. Prometo ficar de olho nessa história. Só peço que deixe like, se inscreva no canal.
Bora fechar o vídeo para falar sobre a lista de dispensas no Corinthians. Não há uma relação de jogadores que serão cortados ou dispensados, mas setoristas do Corinthians têm afirmado que o Dorival Júnior criou uma relação de atletas que não ficam, ou melhor, que se pintar propostas serão negociados. São atletas à disposição do mercado. 2 desses 12 que eu vou citar, inclusive, já estão de saída. O primeiro deles, o atacante Giovani, cujo contrato se encerra no fim desse mês. O Corinthians tentou por meses a renovação do contrato, não houve acordo e o Giovani agora vai buscar um novo clube. Outro nome dessa relação que está de saída, Alex Santana. Volante comprado do Atlético Paranaense, inclusive resultou num processo do Atlético contra o Corinthians em 12 milhões e meio de reais. O Alex Santana está indo por empréstimo para o Grêmio até o fim da temporada. Os demais são Donelli, goleiro que não consegue garantir a confiança nem da comissão técnica, nem da diretoria. Léo Maná, lateral direito, que perdeu espaço e hoje é reserva do reserva. O lateral titular é o Mateuzinho. Quando ele não tem o Mateuzinho, Dorival acaba por usar o Félix Torres. O Hugo, lateral esquerdo, é outra possibilidade de saída, além do Palácios, que hoje é a 4ª opção para a lateral esquerda. Entre os zagueiros, a ideia do Corinthians é tentar recuperar parte do investimento feito no Félix Torres, zagueiro equatoriano que veio do Santos Laguna. João Pedro Tchoca, se pintar proposta de empréstimo, também pode sair para que ganhe um pouco mais de rodagem em outro clube. No meio-campo, não devem ficar se pintar propostas. O volante Rian, revelado na base, o volante Charles, chegaram a especulá-lo como possível reforço do Ceará. Conversei com o presidente do Ceará que descartou qualquer possibilidade de acordo. Já citei o Alex Santana, também dá para dizer que o Igor Coronado, em caso de proposta, pode deixar o clube, tudo para que o Corinthians economize os 2 milhões de reais por mês que ele custa entre salários, direitos de imagem e luvas. Giovani já foi citado, atacante que vive os últimos dias do seu contrato com o Timão, além de Kaique, que é alguém super bem avaliado no clube, mas que precisa de mais experiência, até por isso o Corinthians busca um clube interessado em contratar o Kaique por empréstimo, jogador de velocidade revelado nas categorias de base e que já viveu bons momentos na Copa São Paulo de Júniores. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Kaká foi assaltado nessa quarta-feira. O zagueiro estava no Tatuapé, dentro do seu carro, quando foi cercado por 2 homens armados que acabaram por levar seu celular. Por sorte, o Kaká está bem, sem grandes sustos, apesar da perda material. Kaká que precisou registrar boletim de ocorrência, com medo de perdas financeiras, graças aos aplicativos de bancos, além das suas redes sociais. Segundo episódio envolvendo o jogador de futebol, coisa de um mês atrás, o goleiro Rossi, do Flamengo, foi alvo de 4 disparos, que acabaram atingindo seu carro blindado. Foi na volta do Flamengo de uma excursão, de uma viagem para o exterior. Os jogadores desceram no aeroporto e o Rossi foi dirigindo o seu carro quando havia um arrastão na linha amarela. O Rossi se recusou a frear e acabou sendo alvo de 4 disparos. Para sorte, ninguém se feriu. Só para completar em relação ao Corinthians, estou contando para vocês nos últimos dias sobre a intenção da nova diretoria em demitir 4 funcionários das categorias de base. O Alex Brasil, que é o diretor executivo, o Claudinei Musa, que é o gerente da base, além de Chicão e Batata, ex-jogadores e que tem papel importante dentro do clube. Pois bem, o que pega contra as demissões de Alex Brasil e Chicão são suas multas. A multa do Alex Brasil é metade do que ele tem a receber até o fim do contrato, hoje mais ou menos 450 mil reais. Já Chicão tem direito a 3 salários como multa. Importante lembrar que nem o Alex Brasil nem o Chicão receberam um mês de maio, ou seja, precisaríamos acrescer aos valores que eu citei agora há pouco, mais um mês de salário. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.